Olá pessoal, meu nome é Matheus Vitorino, eu falo aqui do canal Cinendi e hoje a gente vai falar sobre a possibilidade de você reverter o pedido de demissão e convertê-lo para rescisão indireta na Justiça do Trabalho. Bom, só uma coisa para esclarecer, tudo que a gente falou aqui até o momento sobre rescisão indireta continua válido, ou seja, se você está diante de um cenário em que a empresa está descumprindo o contrato de trabalho, em que seu empregador ele não está cumprindo as obrigações do contrato de trabalho, como por exemplo, ele deixa de recolher o FGTS, ele deixa habitualmente de pagar as horas extras, ele te coloca em mora salarial, ou seja, ele atrasa reiteradamente o pagamento do salário, esses casos podem ser casos de rescisão indireta. Se você está diante desse cenário, o ideal é que antes você consulte um advogado para saber se é hipótese ou não da aplicação da rescisão indireta. Por quê? Por qual motivo? Porque a rescisão indireta, o correto, o caminho ordinário, o caminho comum dela, é que o empregado aplique a rescisão indireta primeiro em face do empregador e depois busque a Justiça do Trabalho apenas para pleitear, para pedir as verbas que ele entende devidas em razão dessa rescisão indireta, certo? Então, a rescisão indireta é uma medida que, via de regra, ela independe do Poder Judiciário. Ela é uma medida oper legis, que é chamada, porque o empregado, assim como o empregador tem o poder de aplicar a justa causa no empregado via de regra sem recorrer previamente ao Poder Judiciário, o empregado também ele não precisa recorrer ao Poder Judiciário previamente para aplicar a rescisão indireta. Claro que o Poder Judiciário ele pode entender que não seria o caso de rescisão indireta e aí dentro da reclamação trabalhista ele reverter essa rescisão indireta para pedido de demissão. Pois bem, feitas essas considerações, vamos aos casos, às hipóteses em que o empregado ele não consulta previamente um advogado e ao não consultar previamente um advogado, ele está diante de um cenário de violação contratual tão grave que torna a relação de emprego tão insuportável que ele acaba pedindo demissão. E aí a gente sabe que é isso que ocorre na maioria dos casos. Apesar de já as pessoas estarem mais informadas e em muitas ocasiões elas estarem buscando um advogado previamente para aplicar a rescisão indireta, a gente sabe que em inúmeros casos o empregado, ao invés dele buscar o advogado, ele acaba de uma forma afoita pedindo demissão, mas porque a relação de emprego ficou insuportável. Pois bem, nessas hipóteses a gente já está encontrando inúmeras decisões, tanto de tribunais regionais do trabalho, como do próprio TST, Tribunal Superior do Trabalho, no sentido de permitir excepcionalmente que o empregado consiga reverter o pedido de demissão e converter esse pedido de demissão para rescisão indireta, nos casos em que fica evidente, em que fica cristalino que o empregado só pediu demissão porque ele estava diante de um caso em que tornava a relação de emprego insuportável em razão dos reiterados descumprimentos contratuais por parte do empregador. Então, naqueles casos principalmente em que a gente tem um cenário muito agudo, muito severo de violação contratual, e aí a gente pode citar como exemplo o atraso reiterado no pagamento do salário ou a retenção por alguns meses, por mais de um mês do pagamento do salário. Nesses casos em específico, alguns tribunais regionais e a gente também vem encontrando decisões do TST no sentido de permitir que o empregado busque o Poder Judiciário após o seu pedido de demissão, explique essa situação e peça a rescisão indireta com base nessas graves violações cometidas pelo empregador. Nesse caso, os tribunais e o TST, eles têm relativizado a chamada imediatidade íncita inerente à rescisão indireta. Essa imediatidade está ligada a isso que eu expliquei, sobre o empregado, em razão do cenário que ele é colocado de violação contratual,
ele tem a obrigação, em razão da rescisão indireta, via de regra, de aplicar imediatamente a rescisão indireta em face do seu empregador. Nesse caso em que ele pede a demissão e busca o judiciário depois, essa imediatidade, via de regra, você não observa ela. Então, os tribunais eles têm relativizado essa imediatidade para permitir que o empregado ele consiga lograr essa reversão do pedido de demissão, porque o judiciário conseguiu observar que é isso que ocorre em inúmeros casos e que o empregado realmente ele só pede demissão porque ele não vê outra saída, ele não consegue mais trabalhar para aquele empregador sem ele ter um prejuízo imenso. E aí a gente reitera aqui, principalmente naqueles casos em que existe ou um atraso reiterado no pagamento do salário ou uma retenção de salário. Mas podem ser cenários diversos em que existe uma violação contratual por parte da empresa, do empregador, muito aguda e que coloque a relação de emprego numa situação insuportável e que o empregado não consiga mais dar continuidade a essa relação. Então, pessoal, espero ter esclarecido aí algumas dúvidas. Espero trazer uma informação nova para vocês, né? E lembrando que esse vídeo aqui não apaga o que foi dito até o momento aqui pelo canal. Se você está numa situação em que a relação de emprego está insuportável em relação a descumprimentos contratuais da empresa, por favor, busque um advogado de sua confiança. Peça para ele analisar essa situação, porque pode ser caso de rescisão indireta, e aí o ideal, o melhor caminho, digamos assim, continua sendo o empregado aplicar a rescisão indireta e depois buscar o Poder Judiciário. E não de maneira afoita ele pedir demissão e depois buscar o Poder Judiciário para reverter esse pedido de demissão. Pessoal, agradeço pela audiência, agradeço pelos likes, peço que deem like, por favor, no vídeo, que isso daí nos ajuda muito. Peço que se inscrevam no canal e que ativem o sininho para receberem, né, os nossos vídeos novos e as nossas novidades aqui do canal.